Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu gostaria de falar rapidamente sobre a força e a resistência. Quando nós começamos num processo de transformação mental, emocional, na forma de agir, na forma de enxergar o mundo, para que seja minimizado o nosso sofrimento, começam a vir as resistências e as quedas. Então, uma pessoa começa a caminhar, a trilhar essa transformação interna, esse autoconhecimento, essa busca pela compreensão das situações que ocorrem externamente e internamente, e essa pessoa começa a ver mudança. Só que chega num determinado momento da vida que vem as resistências, os medos, as inseguranças, vem as caídas, as quedas, e muitas vezes essas pessoas desanimam e acreditam que nada valeu a pena, que esse esforço, essa força de vontade que a pessoa colocou inicialmente para realizar essa transformação na forma de pensar, sentir e agir foi em vão, porque ela teve uma queda, e aí vem o sentimento de culpa, e aí vem o sentimento de tristeza, desânimo, e a pessoa mergulha novamente em estados psicológicos mais densos. E esse vídeo de hoje eu gostaria de trazer um alento, uma esperança e trazer uma mensagem de que é normal. Nós somos seres humanos, a gente às vezes idealiza uma perfeição e quer rejeitar as emoções, e a gente às vezes quer ter sente uma repulsa pelas emoções que a gente chama de negativas, mas até essas quedas, os nossos tropeços, as nossas fraquezas, elas precisam ser vistas de uma forma diferente. Precisamos encarar tudo isso de uma forma leve, natural, espontânea. Entender que nós somos seres humanos e que nós sempre sentiremos alguma emoção que nós não vamos querer. Então a gente precisa estar em paz com essas emoções e perceber as resistências, que essas resistências elas vão tentar nos impedir de continuar a transformar a nós mesmos, de edificar a nossa alma, de edificar a nossa psique, né? Enquanto eu falo alma, não estou falando de uma religiosidade. Dentro da psicologia, psique, alma, entenda dessa forma. Nossa psique, a nossa mente, a nossa funcionalidade interna, né? Nosso psiquismo, nossas emoções, pensamentos e etc. Então, se caso você tenha começado a trilhar esse caminho de transformação interior, colocando aí algumas reprogramações mentais, os exercícios que eu ou outros profissionais tenhamos transmitido, e você tem visto mudanças, mas tem visto também as quedas, não se deixe levar pela falácia de que isso não funciona, você não presta, que você é isso, aquilo, porque tudo isso não condiz com a realidade. É simplesmente transformar esse tipo de pensamento de desânimo, descrenças e culpas em não, tá tudo certo. Dessa vez aconteceram situações e essa é a minha resistência, então aqui eu preciso olhar com mais carinho para essa resistência e manter-se firme no propósito de mudança, de purificação interna, purificação no sentido de olhar para essas emoções, olhar para os pensamentos e aí cuidadosamente transformá-los. Transformá-los por quê, Poliana? Em alguns vídeos eu já expliquei e posso falar melhor sobre isso em outros vídeos, de forma mais detalhada, sobre a nossa intoxicação mental, emocional, mas que ela chega a ser física. Ou seja, uma pessoa que cultiva pensamentos densos, pensamentos negativos, ela intoxica o próprio corpo. É como um alimento. Nós não comemos alguns alimentos que fazem mal pra gente, às vezes
Às vezes até mesmo alimentos com agrotóxicos, muito agrotóxico no alimento, isso não vai intoxicando, a gente não enche nosso corpo de metais pesados. Da mesma forma são os pensamentos densos, pensamentos negativos, eles trazem uma intoxicação no nosso corpo também, de forma silenciosa. Muitas vezes nem percebemos que nós estamos intoxicando o nosso corpo. Muitas doenças, elas são desencadeadas, não vou arriscar dizer todas, mas muitas doenças são desencadeadas devido a nossos estados psicológicos equivocados, pensamentos e emoções densos, negativos, que são pesados, que são difíceis de serem digeridos. Então, por isso eu insisto tanto e eu bato tanto nessa tecla. Quer minimizar o seu sofrimento psicológico, emocional? Comece por purificar os seus pensamentos, comece por observá-los, transformá-los. É uma tarefa simples e fácil? Muita gente vai falar que não é, mas a gente não precisa se agarrar a isso. Ai, como é difícil, como é isso, como é aquilo. E transformar a forma de ver, enxergar isso também. Começa a ver como uma brincadeira. Nossa, veio um pensamento aqui, passou um pensamento negativo por aqui, um pensamento autodestrutivo, um pensamento de culpa, ou um pensamento de julgamento ao outro, ao comportamento do outro. Começa a cortar esses pensamentos. Começa a cortar e transformar conscientemente em pensamentos melhores, pensamentos positivos, purificados. Assim você livra o seu corpo de se intoxicar, você livra seu corpo de doenças, porque as emoções elas podem sim se alojar em tecidos do nosso corpo. E eu falo muito isso quando eu falo de desbloqueio emocional magnético. Então, que a gente comece a observar esses pensamentos, nossas emoções, e a direcioná-las de forma mais consciente e pura possível. Eu espero que esse vídeo tenha sido de grande valia. Se tiver ficado confuso, se tiverem alguma dúvida, por favor me escrevam. Eu vou procurar responder todo mundo que fizer alguma pergunta. E eu espero que vocês consigam travar uma batalha boa aí dentro, porque é sim uma batalha, porque os pensamentos não param, mas também a gente não pode criar uma repulsa pelos nossos pensamentos, pela nossa mente. Nós precisamos amar a nossa mente, porque ela é uma ótima funcionalidade, ela nos serve muito, só não podemos ser escravos dela. Um grande abraço!